Sangu, energias para 2025, o tarô responde. Então fica comigo até o final, que eu vou deixar aqui também cartinhas de aconselhamento do baralho cigano para ela. E tem mais, pessoal. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações de todos os vídeos, ficar por dentro de tudo que acontece. Já curte, comenta, né? Para me dar aquele apoio bacana aqui no canal. Eu deixei para vocês ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário os links para você adquirir ou um dos meus atendimentos ou os meus e-books, tá bom? Então corre lá, clica lá nos links para você adquirindo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos ver aqui primeiro as energias gerais aí para o ano de 2025, sim, vamos entender melhor como vai estar no geral, depois vamos ver outras áreas da vida dela, tá bom? Então vamos lá, já vai curtindo, comentando, que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui algumas cartinhas para ver as energias gerais primeiro, tá? Então, vem aqui o Cavaleiro de Ouros, a Torre, Rei de Copas, 8 de Paus, a Estrela, a Morte, 6 de Espadas, o Mundo, 4 de Copas, 4 de Espadas. Então vamos lá, vamos ver aqui como está o fundo do nosso deck. A Roda da Fortuna. Então vamos lá. Vou comentar um pouquinho sobre a Roda da Fortuna, que ela fala de momento de inconstâncias, né, de muita instabilidade aí ao longo de 2025. Então ela vai precisar passar por algumas situações para ela ter algum tipo de aprendizado, para ela retomar a fé dela. Né? Essa carta também fala disso, né, de entender que a vida ela passa por altos e baixos, mas é importante você manter a sua fé independente das circunstâncias. Então, esse vai ser um ano de muitas provações para o Tim, né? Então, eu vejo aqui que as coisas vão acontecer de forma mais lenta para ela, principalmente rupturas que podem acontecer, tá? Principalmente na vida amorosa, que vai deixar assim muitas mágoas, ela vai ficar muito, ou ela ainda está muito presa ao antigo relacionamento, né? Então eu vejo aqui ela ainda muito presa a alguma ruptura ou alguma ruptura que tende a acontecer justamente por conta dessa energia de instabilidade, né? Depois nós vamos comentar aqui sobre a vida amorosa, vamos falar sobre a vida profissional, depois a gente vai entender melhor esse cenário. Então, no geral, algumas coisas, né, vão acontecer de forma mais lenta, por quê? Para ela poder se atentar aos detalhes, para ela ter o aprendizado necessário diante dessas situações. Eu vejo aqui que é o momento dela reorganizar a vida dela. Né? É um momento de, pode ser que ela faça algumas viagens ao longo desse ano, né? Talvez algum sonho que ela tinha, de repente uma viagem específica, um trabalho no exterior, algo mais assim, ela vai conseguir realizar esse ano, então isso vai ser muito bom, pode ser que demore um pouquinho, mas ela vai conseguir. Vejo aqui o momento dela encerrar ciclos, como eu falei, um ano de muitas instabilidades, de muitos aprendizados aí para ela. Então, ela vai precisar passar por alguns processos, né? Pode ser que ela tenha dificuldade de encerrar alguns ciclos, né? Então, isso é um grande aprendizado para ela esse ano, para ela entender como encerrar ciclos. E se desapegar, né, de pessoas e situações podem atrapalhar a vida dela. Veja ela um pouco reclamando, né, de algumas situações que geram dúvidas, geram inseguranças, que gera até um pouco de medo. Né? Então é importante ela trabalhar aí essas energias para que ela possa entender qual é o verdadeiro aprendizado diante dessas situações, né? Então agora vamos ver um pouquinho sobre a vida profissional dela, né? Como é que estão as energias aí
para 2025, tá bom? Então, vou retirar aqui as cartas, tá? Não esqueça, fica comigo aí, né? Já comenta o que que você acha, em qual setor da vida dela que vai haver essas mudanças, né? Já comenta aí que eu quero saber. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para me dar aquele apoio bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos ver agora para a parte profissional, como é que são as energias aí para 2025, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento, tá? Então vamos lá. Olha, o diabo, o carro, cavaleiro de paus, rei de ouros, os enamorados, 5 de copas, 10 de espadas, 6 de copas, a lua, o louco. Vamos ver aqui o fundo do nosso deck. Vamos ver. Olha, Cavaleiro de Ouros, tá? Então a gente viu que já na tiragem geral que algumas coisas aconteceriam de forma mais lenta, né? Então o Cavaleiro de Ouros ele vem aqui para confirmar isso, né? Então falando aí da vida profissional da Eltin, eu vejo aqui que é o momento que ela vai ter que se atentar mais aos detalhes, aquilo que ela se propôs a fazer esse ano, todos os projetos, tudo aquilo que ela colocou em intenção. Então é viver um dia de cada vez, viver uma etapa de cada vez, né? E apreciar aí cada momento, né? Então eu vejo que é um momento super favorável. O diabo ele traz uma grande oportunidade dela ganhar bastante dinheiro esse ano. Só que também com o diabo vem as tentações. Então ela precisa ser muito certinha, muito honesta naquilo que ela for fazer, porque se ela for questionada ou se ela tiver alguma questão aí, né, ela tem como comprovar que tudo que ela está fazendo é certinho. Mas o diabo ele traz essa grande oportunidade, seja de acumular dinheiro que ela vai ganhar ou ganhar aí bastante dinheiro, né? Então é o momento também dela assumir o controle sobre uma determinada situação. Pode ser um trabalho com uma pessoa que vai voltar a trabalhar com ela, né, onde ela vai poder decidir, ou ela pode até convidar essa pessoa, né, para trabalhar com ela novamente. Então, eu vejo aqui oportunidades com pessoas que já trabalharam com ela, ou ela mesma oferecendo aí, de repente, alguma proposta para fazer uma parceria com alguém que já trabalhou com ela. Eu vejo que é o momento dela ter reconhecimento profissional, tá? Ela vai ter aí algumas escolhas que ela vai fazer que vão trazer bastante reconhecimento para ela, mas é como se ela fosse sobre trabalhos que ela já fez, que ela já está habituada, é como se ela fosse ter mais ainda, né? Reconhecimento daquilo que ela já faz de melhor, né? Só que tem alguma situação aqui que ela precisa tomar um pouquinho de cuidado, alguma mágoa que ela teve, que ela precisa ter um grande aprendizado referente a essa situação. Então, tem talvez essa oportunidade dela trabalhar com uma pessoa do passado vai ser interessante para ela resolver algo que gera sofrimento para ela, né? Então, alguma mágoa que ficou mal resolvida, alguma questão que ela ficou mal resolvida, quando ela volta a trabalhar com essa pessoa, que ela inclusive está sentindo falta, por mais que haja esse sofrimento, ela vai ter a oportunidade de resolver essa situação que ficou pendente, né? Então, pode ser que haja uma certa desilusão por parte dela, talvez ela nem sabia que ela tinha, talvez até, pode ser até no sentido inverso, dela ter magoado essa pessoa e ela não sabia. Então, eu vejo agora o momento dela realmente esclarecer aquilo que estava mal resolvido com essa pessoa. É uma nova fase que ela vai viver ao lado dessa pessoa. Então é importante ela se precaver, ela se preparar para ter esse entendimento, né? É um momento também de amadurecimento para ela conseguir compreender melhor aí essa situação, tá? Então agora vamos ver para a vida amorosa, sim, vamos ver aí como vai ser
a vida amorosa para Eltin em 2025. Já vai colocando nos comentários qual é o seu palpite, como é que vai ser, que eu já vou colocar aqui, tá bom? Então vamos lá. Opa, vamos embaralhar certinho aqui as cartas, né? Já vou colocar aqui para vocês as cartinhas, tá? Então vamos lá. Então veio aqui 10 de paus, 3 de espadas, 9 de paus, a torre, 8 de paus, 4 de espadas, 10 de copas, 2 de paus, a estrela, 4 de copas. Então vamos ver agora o fundo do nosso deck. Olha, as de paus. Então, as de paus, ele traz uma energia, assim, de recomeço, de muita inspiração, né? Talvez após um período de muitas lutas, muitos conflitos, agora ela finalmente consegue enxergar as coisas com mais clareza. Lembra que a gente viu aqui que a energia era de instabilidade? Então, eu vejo aqui o foco maior da instabilidade vai ser em relação à vida amorosa. Por quê? Tem uma situação aqui que está trazendo muita sobrecarga aí para o time, né? É uma situação que vem pesando muito, que envolve, de repente, outra pessoa, tá? Alguém que está interferindo na relação dela, alguém que está pode ser até um triângulo amoroso, alguma coisa que está mexendo bastante com ela. Como eu falei, existe a possibilidade de uma ruptura, tá? Ou pode ser também alguém que ela teve um rompimento, né? Dessa pessoa voltando a entrar em contato com ela, né? Alguém que ainda tem aquela energia ali, por mais que tenha havido. E a questão da ruptura pode ter sido ou por uma traição, ou porque permitiu a interferência de uma outra pessoa que fica no meio da relação. Então, pode ser uma mãe, uma irmã, um colega, enfim, alguém que fica se metendo na relação que acabou atrapalhando mais do que ajudando, né? Então, pode ser isso ou de fato traição. E aí o que acontece? Eu vejo aqui as coisas acontecendo de forma muito rápida aí para ela. E pode gerar dúvidas, é natural que ela fique com dúvidas, que ela fica com medo de realmente confiar novamente. Só que aí eu vejo uma energia aqui de harmonia, de repente o casal buscando alternativas para resolver essa situação, tentando chegar aí num consenso, né? Só que ela só precisa tomar um pouco de cuidado, talvez ela crie realmente uma expectativa, mas ela precisa tomar cuidado para ela não reclamar demais em determinados momentos. Então, aquele momento também dela também tomar iniciativa para resolver aquilo que está afetando ela de alguma forma na vida amorosa. Mas eu vejo as coisas se acertando de uma forma ou de outra, né? Então, agora vou tirar aqui algumas cartinhas de aconselhamento geral aí para ela, né? Para como que ela vai conduzir melhor, o que ela pode fazer para conduzir melhor todas essas situações que nós vimos aqui nas cartas, tá bom? Então vamos lá? Então veio aqui as cartas, o jardim e o coração. Então vamos lá. Bom, o fundo do deck, olha a carta do cão. Então, é um momento, assim, falando um pouquinho da carta do cão, ela traz um momento favorável para ela manter aí uma amizade, para ela se manter leal e fiel aos sentimentos que ela tem por uma pessoa, né? E é um momento que ela pode, de repente, a carta das cartas favorece uma comunicação, né? Seja troca de mensagens, seja de repente mandando notícias, né? Ou se abrindo, né? Para receber o contato de uma pessoa, né?
E também está favorecido novos encontros, que vão fortalecer aquele sentimento que ela já tem, né, o coração ele traz esse momento, né, dela se apaixonar, dela, manter firme os sentimentos que ela já tinha em relação a essa pessoa, talvez voltando aí para os caminhos dela, né, então ela manter esse contato para que as coisas realmente floresçam, que ela consiga resolver essa pendência aí na vida dela, tá bom gente? Então é isso. Gratidão e namastê!